graça é como um diamante radiante, explodindo cada dia mais e mais. O conhecimento da verdade dentro de nós, quem poderá conter? Teu amor certamente como chama viva, aquece cada dia mais a minha vida e clama o teu nome, Abba Pai. Tem um anjo que me serve, estou reinando nessa vida, sob toda circunstância eu vou vencer. Deus de misericórdia, doce é o teu amor, doce, doce, não tenho mais temores, salvo sempre sou, estou livre do diabo. Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Quem sabe aí você esteja escutando em outras plataformas aqui. Quem sabe aí você esteja no Anchor.fm. Quem sabe você esteja no Spotify. Quem sabe você esteja lá na Rádio Graça Pura, ou que você esteja no Facebook, ou mesmo no Instagram, ou aonde chegar essa voz. Seja bem-vindo. Meu nome é André Pimentel. Eu vou colocar aqui para quem está em vídeo, né? Tá aí o meu nome lindo e maravilhoso, André Pimentel. E vamos daqui, abençoados, seguindo em mais uma mensagem do governo de Deus para as nossas vidas. E tá muito gostoso, né, abençoado? Ouvimos aí o abençoado pastor Gilmar. Glória a Deus pela sua vida, pastor Gilmar Alves. Esse louvor aqui é um pedido todo especial lá do abençoado lá de Fortaleza, no Ceará, que vai estar conosco aqui, olha. É o abençoado, tá aí, Carlos Gilmar, vai estar conosco aqui. Estamos acertando na segunda-feira, mas mais para frente eu vou estar informando os abençoados. Vai ser uma grande live, né? Esse abençoado aí, na década de 90, fez um sucesso tremendo. Ele foi conhecido como o ex-príncipe, ele foi conhecido como o príncipe do forró, e hoje é o príncipe da graça. Tá aí o abençoado com um lindo trabalho, tá? Muito obrigado abençoado, por nos conceder aí esse tempinho dentro da sua agenda para estar conosco aqui, provavelmente na segunda-feira que vem, ok? Mas vamos prosseguindo aqui na live da Graça Pura. Sejam mais uma vez bem-vindos, tá aí. Eu quero passar para os abençoados, vou falar um pouquinho sobre esse livro. Já quero pedir desculpa aqui aos abençoados, mas a gente está numa luta tremenda, porque estou aguardando ainda algumas peças do computador, não ficou boa, e está lá tudo que eu tenho anotado em graça está ali, e eu estou dependendo justamente desse computador para fechar essa parte e enviar para os abençoados, ok? Os abençoados já de antemão, me perdoe, mas está aí para quem quiser adquirir o livro, tá bom? Já saiu, já está pronto, falta somente receber o meu computador que deu problema, que está lá, todo esse livro está lá, para enviar para vocês. Mas quem tem interesse, são ao todo, a princípio, 30 perguntas em graça. Vamos ter mais de 230, já tenho mais de 230 abençoados aí, que tem me perguntado bastante coisa lá no WhatsApp, uma pergunta bastante interessante sobre algumas coisas sobre a esposa de Adão, né? Um abençoado me fez aí essa indagação, mas eu vou estar apresentando também no livro Respostas em Graça. Temos outro livro também aqui na Graça Pura, que é a Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro das igrejas. Esse livro tem ajudado bastante abençoados. Está aí, quem quiser, me procura no WhatsApp, que eu vou colocar aqui para os abençoados, que é o 21979874668, me procure, ok? Bom, então vamos a mais uma mensagem, todos aí presentes, muito obrigado a todos que têm se identificado com a Graça Pura, curtam, compartilhem, se inscrevam, abençoado, porque coisas grandiosas Deus tem preparado para nós nesses últimos dias, né? Então, abençoado, nesses últimos dias não, né? Porque em graça todos é um dia novo, então primeiro dia, nesses primeiros dias em graça, tá bom? Então, abençoados, vamos aí a mais um corte do governo de Deus. Está aí a mensagem de hoje estampada, 3 coisas que levam à impiedade. Essa
esse é o tema de hoje da nossa mensagem aqui. Vamos apresentar então esse tema, e é um tema bastante diferente e que devemos ter muito cuidado, porque vamos apresentar 3 coisas que podem nos conduzir à impiedade. Abençoados, eu quero partir de um princípio aqui, deixa eu tirar o tema aqui, para me aparecer. Eu quero partir de um princípio, entendendo eu, que está muito claro a questão de pecar, né? A questão de sermos filhos. Somos filhos eternos de Deus. Não estamos aqui para, através de um ato um ato ruim da vida, nos transforma em filho do diabo, e quando a gente faz um ato bom, nos transforma em filho de Deus. Isso a religião ensina. Mas em graça nós entendemos que nós somos filhos de Deus eternamente. E está muito claro também a questão de pecar, tá bom, abençoado? Não podemos mais pecar. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, ele retirou o pecado do mundo e ele cumpriu a lei em nosso lugar. E ele mesmo falou em Hebreus, quando eu trouxe, eu esqueci aqui qual é o versículo, que diz que ele entrou no seu repouso. E também nós entramos no repouso, porque Cristo fez a obra por nós. Jesus jejuou por nós. Jesus se sacrificou na cruz, se sacrificou por nós, porque nós não, ainda que tentássemos nos sacrificar, não chegaríamos à perfeição. Senão, o Novo Testamento estaria cheio de Jesus Cristo, mas só teve um. Davi foi um tipo de Cristo, mas não foi Cristo, pois errou. Errou o alvo, errou a lei. Salomão foi um outro tipo de Cristo, mas também falhou. Errou o alvo, errou a lei. O único que não errou o alvo e não errou a lei foi Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, ele foi levado à cruz e ali ele tirou o pecado do mundo. Isso nós entendemos. Porém, há coisas que podem nos atrapalhar nesta vida. Há situações que nos embaraçam. E aquilo que nos embaraça pode atrapalhar o nosso reinar em vida. Sim ou não? Por exemplo, todos nós sabemos que em graça é proibido proibir. Concordam? Então, muitos recebem essa palavra e saem por aí, levando a vida de qualquer maneira. Não observando a parte B desse lindo versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, que diz aí, olha, mas nem todas me convêm, porque Paulo antes falou, tudo me é lícito, mas se esquecem do segundo ponto, que é, mas nem todas me convêm. E mais à frente também, mais embaixo, Paulo fala, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque quem se deixa dominar por estas coisas cai em uma armadilha, em uma trampa. Então isso que eu quero trazer para os abençoados nessa mensagem. Há coisas que podem atrapalhar o nosso reinar em vida. E isso, quero que fique bem claro, não significa perder a identidade com Deus, ok? Isso quer dizer afastar-se da graça. Então, abençoados, impiedade é tudo aquilo que te leva a se distanciar de Deus, de perder a sua identidade espiritual. E nisso, o Senhor vai nos mostrar que existe essa possibilidade sim. E mais uma vez eu falo, não é perder a salvação, porque você é filho eterno de Deus. Não há como mudar isto. Não há como mudar nem no mundo humano, né? No mundo humano. Às vezes o abençoado ali, né? Ele na vida aí foi bastante arteiro e não quer assumir a paternidade, mas vai lá o teste do DNA e comprova que o fulano é pai, que a fulana é mãe. Então, se humanamente falando não tem como você dizer que aquele ali ou aquela ali não é teu filho, né? Da mesma maneira, há um selo espiritual em qual nós estamos inseridos dentro desse selo e que somos filhos eternos. Por esta razão, o tema de hoje é 3 coisas que conduz à impiedade. Vamos então abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 para
já de cara entender o primeiro ponto que está aqui, ó. O primeiro ponto é evitar as vãs repetições. 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, nos diz: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo estabelece é evitar as conversas vãs e profanas, pois conduzirão à impiedade ainda maior. Abençoados, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você que dentro desse contexto, Paulo não está falando que você vai virar ímpio de novo, ok? Paulo está dizendo isso aqui, olha, o que eu acabei de repetir, que há uma possibilidade de perdermos a identidade espiritual. E quando nós perdemos essa identidade, nós começamos a cair na impiedade, mesmo não sendo ímpio. Olha só que interessante. Então a primeira coisa que nós vamos estabelecer, né, é essa daí. O primeiro ponto é isso aí, evitar as conversas vãs, evitar as repetições. E onde nós encontramos muito destas coisas hoje? As vãs repetições, dentro do sistema religioso. Lá eles ensinam que quanto mais você repetir, é melhor. Você tem que orar mais vezes, não é isso? Quantas vezes a gente já escutou isso dentro do sistema religioso? Olha, você tem que orar mais vezes, você está orando pouco. Você ora quanto? 5 vezes? Passa a orar 10, porque é melhor ainda. Você tem que jejuar mais. Quantas vezes na semana você jejua, irmão? Uma vez só. É pouco, você tem que fazer 7. 7 dias, você tem que fazer os 7 dias. Você tem que ir ao culto mais vezes, você tem que ir à missa mais vezes. Você precisa ir mais vezes ao confessionário do padre para confessar o seu pecado. Enfim, tudo lá dentro do sistema religioso dizem que quanto mais você repete, mais você estará perto de Deus. Não é assim que nos ensinaram no sistema religioso? Ou seja, sempre nessas ordenanças da lei, que a igreja de hoje pratica, porque isso são obras da lei, tá bom? Mais e mais estaremos proferindo palavras vãs e palavras profanas. Foi por isso que Deus nos sacou do sistema religioso, por causa destas coisas. Porque lá isso acaba gerando a impiedade. Abençoado, eles lá não somente profanam a Deus com a boca, com as suas bocas, como nós também um dia, nas suas orações sem sentidos. Quantas das vezes eu estava orando lá de joelho, já não aguentava mais aquela irmã que orava 2 horas, e eu chegava a cochilar e às vezes falava vãs repetições, orações carnais, dizendo: Senhor, repreende aquilo, Senhor, tem misericórdia. Parece que Deus se inverte a posição de Deus, Deus passa a ser servo daquela pessoa. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, tem misericórdia, salva aquela pessoa. Abençoados, isso é profanar ao pacto da graça com a boca, porque em graça nós não chegamos por nossa conta. E também profanam em seus corpos. Olha só, não só profanam através da boca, como profanam também em seus corpos. Quando, por exemplo, ajoelham com a boca no pó. Igual se fazia na lei tinha esse rudimento. Reduziam o corpo à escravidão, de jejuns interminados, para purificar a carne. Purificar a carne que em graça Deus não quis purificar, que é a carne, abençoada, ou seja, está morta. E tudo isso se resume a uma palavra: não entendem nada. O que fazem é profanar o sangue da nova aliança, e sempre com vãs repetições, não é verdade? E isto, na realidade, os estão o quê? Afastando mais ainda de Deus, estão perdendo a cada dia mais a sua identidade com Deus. Nós vemos isso acontecer lá no sistema religioso. Por isso que há certas coisas que nos chegam aos ouvidos e vídeos aí que os abençoados sabem que existe. Outra vez eu vi mesmo, me deixou de queixo caído. Um abençoado lá, chamava pastor, ele pegava aquele tonel de azeite e dava um banho nas pessoas. Não sei se vocês viram esse vídeo. E dizendo que aquilo ali era para a pessoa ter intimidade com Deus, ali era uma forma de se purificar.
E fora as pessoas que dão tudo para a igreja, viram? Tem pessoas que dão tudo para a igreja, casa, carro, todo tipo de bens. E isto, abençoado, causa a perca da identidade espiritual. E Paulo diz, evita as conversas vãs e profanas. Abençoado, você quer ver um falatório do vão do sistema religioso? Um falatório vão? O Pai Nosso. Sim ou não? Vãs falatórios. Pai Nosso é. Aí tem alguém que vai dizer, André, mas foi Jesus que instituiu a oração, não foi? Sim, temos que entender onde é o contexto que Jesus falou aquilo. Foi um tempo para aquele tempo. Isso não significa que o tempo mudou. O tempo mudou, querido abençoado. Estas coisas, este espírito te afasta mais ainda de Deus, porque isto te conduz a um pacto que não existe mais a lei. O Deus da lei não é mais o Deus da graça. O Deus hoje é o Deus da graça, o Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Abençoado, não quero muito me aprofundar nessa questão do Pai Nosso, pois o Pai Nosso se cumpriu. Em outra mensagem eu posso aí, quem sabe, trazer esse entendimento para os abençoados, o Pai Nosso segundo a graça. E se você está hoje repetindo o Pai Nosso, abençoado, você está atrasado 2000 anos. Quer dizer que para entrar em piedade, você tem que se apartar de palavreados para não entrar. Repetições, vãs repetições, missas, cultos eternos. Este aí é o pão de cada dia da religião. E quanto mais se fazem isso, tá? Lá te ensino que isso é o melhor, mas não é. Isso está te levando a uma impiedade cada vez maior. Vamos então ao segundo ponto dessa mensagem. O segundo ponto que eu quero destacar das três coisas é a idolatria. Essa daí é tremenda. Essa daí nos conduz realmente à impiedade. E a idolatria vem de várias maneiras. Várias maneiras. Por essa razão queremos e prezamos Deus em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Nós aqui da Graça Pura prezamos isto, que o André assuma que a graça pura não exista e que a graça de Deus apareça. Por isso que eu sempre falo, abençoados, não é o André, não é a graça pura, mas é o próprio Deus. Porque a idolatria é também aquilo que nos faz perder a identidade com Deus, nos faz perder a nossa identidade espiritual. E eu já vi grandiosos ministérios que se perderam por adorar mais a criatura do que o Criador. E Paulo nos avisa sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí está o sistema religioso. Por esta razão, Cristo nos mostra o verso seguinte, as consequências dessas coisas. Romanos 1, 26, olha o que aconteceu. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, às coisas da carne. Por isso que lá no sistema se interpreta a glória de Deus como as coisas da carne, as coisas humanas. Lá o abençoado é aquele que tem mais bem. Lá o abençoado é aquele que trabalhou as suas finanças e hoje vive bem. E não é isso, a glória de Deus não é essa. Já falamos sobre isso. Isso não é a glória de Deus. E a idolatria, mesmo em graça, porque eu acabei de falar que eu já vi ministério, abençoados, que em graça, era uma benção, mas de repente começaram a adorar homens. E isso, abençoado, é fácil de acontecer. Não façamos igual fez o sistema religioso, mudaram toda a glória de Deus em algo corruptível. Deus deixou bem claro também na lei, quando se tratava de idolatria. Vamos lá conferir o que Deus falou lá na lei acerca da idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. E abençoados, notem que a palavra é minúscula. Está falando que você não pode adorar a um irmão. É isso que está falando. Você não pode ter outros deuses diante de Deus.
Você não pode ter pessoas, homens, diante de Deus. Se você hoje acompanha o irmão André aqui no YouTube, saiba que você está acompanhando a Deus. Porque dentro da mensagem que nós falamos, às vezes entra carne, você tem que estar atento. Porque é a humanidade. Isso é normal. Você pode até me dizer, mas André, estamos em graça. Isso é impossível de acontecer. Abençoado, vai, não. Não vai nessa não. Isso é fácil de acontecer. Por isso que em graça temos que ter cuidado quando falamos pastor, quando falamos bispo, apóstolos, né? Temos que ter muito cuidado, pois temos que discernir as coisas, porque a idolatria está plantada na nossa carne. Êxodo capítulo agora no verso 4, está aí o Senhor afirmando, não farás para ti imagem de escultura. E aí, você sabe, está o sistema religioso, católico, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Está aí. Isso é um perigo. Aí você me diz assim, mas André, você citou aí o livro da lei. Sim, abençoado, mas já te dei referência em Romanos, certo? O que é adorar mais a criatura do que o Criador? O que Deus entregou? As suas próprias paixões. Mas o próprio o apóstolo Paulo nos informa que temos que buscar referência, onde estiver a referência, mesmo no Antigo Pacto. Veja o que Paulo falou sobre isso. Para quem aí critica, de repente, o abençoado, não pode no Antigo Testamento, não pode lá na lei tirar nada. Não, calma aí, vamos lá. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Aí eu comi um P aí, tá, abençoado? Mas porque tudo que dantes foi escrito, o que dantes foi escrito? Paulo estava escrevendo ali, a lei. Foi escrito para nosso ensino. Paulo estava se referindo a tudo aquilo que estava escrito. Não somente a lei, como a história. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está aí. Para aquele que critica, que acha que não. Então, com a lente paulina, nós podemos percorrer toda a palavra, pois Deus nos tem como hábeis cirurgiões. Por isso devemos ter cuidado quando usamos certas expressões. Pastor, o que é um pastor? Você tem que ter discernimento para entender. O que é um apóstolo? O que é uma igreja? Uma igreja são as 4 paredes. O que é um lugar santo? O que é um lugar santo hoje? É você. O que é um pastor hoje? Um pastor só é pastor quando ele está falando. Ali ele está exercendo o pastorado. Saiu dali e acabou, abençoado. O entendimento correto é esse. Esse é o corte. E eu agora abro um parêntese nessa mensagem para entendermos 2 coisas diferentes. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Existe diferença, tá? Entre honrar e adorar. São 2 coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Honrar, abençoado, temos e podemos, por exemplo, honrar nossos pais. Nossos pais, mães também, tá? Por exemplo, podemos honrar pessoas que tenham feito algo em nossas vidas boa? Podemos honrar? Claro que podemos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um escritor, ele é tcheco-francês, ele tem as 2 nacionalidades, chamado Milan Kundera. Milan Kundera. Eu gosto muito dos livros dele, já li uns 5. Eu leio, e sempre, quando eu leio, me coloca um ponto ali interessante na minha vida. Então, eu honro ele. Como você honra ele, André? Eu gosto muito, por exemplo, eu compro seus livros. Eu não baixo pela internet. Porque eu sei que fazendo isso, eu estou honrando ele. Isso é honrar, abençoado. Então eu honro esse escritor. Eu gosto, por exemplo, muito das canções do Legião Urbana. Então na época lá, porque o Legião Urbana até hoje, os jovens de hoje gostam do Legião Urbana. Então na época, quando eles estavam vivos, né, ou não eles, né, mas o Renato Russo, quando eu era jovem, tudo que eu comprava deles, eu gostava de comprar original. Eu só comprava original. Camisa, discos, fitas cassete, que antigamente era fitas cassete. Eu gostava de comprar. Eu não gostava de comprar as coisas pirateadas. Porque eu sabia que comprando os produtos originais estaria honrando aqueles
né, a banda Legião Urbana, que conseguia se comunicar comigo através das suas músicas. Abençoados, isso é lindo. Eu sempre honrei pessoas importantes em minha vida. Agora, adorar nunca. Por isso que eu me sinto honrado por vocês. Eu me sinto honrado quando vocês vêm e participam da Graça Pura aqui no YouTube, quando me chamam lá no WhatsApp, eu me sinto honrado. Quando vocês vêm aqui na live, quando vocês escrevem aí embaixo, eu me sinto honrado. Quando ao adquirir os livros da Graça Pura, eu me sinto honrado por vocês. Eu sei que a intenção é ajudar a Graça Pura, então eu recebo a honra. Eu recebo e honro a honra que vocês estão nos dando. Meu muito obrigado. Isso é uma forma de honrar. Então está claro aí para todos a diferença que existe entre honrar e adorar? Honrar, abençoado. Temos que honrar aquelas pessoas que são importantes em nossa vida. Ok? Então está claro que existem coisas que mais nos afastam do que se aproxima de Deus, e uma dessas coisas é adorar. E isto é impiedade na visão de Paulo. A primeira que vimos foi o quê? As vãs repetições. Ok? Não usem de vãs repetições. Em graça tudo é novo todo dia. Está aí o sistema religioso de onde saímos, baseado em vãs repetições. E o pior, da lei. Porque quando você repete pelo menos na graça, você vai, com certeza, se você ouvir 2, 3 vezes essa mensagem, a cada vez que você ouve, é calcado um novo entendimento sobre aquele assunto. Graça é isso, é um mistério. A segunda que vimos foi a idolatria. Honrar sim. Idolatrar, adorar nunca. E vocês estão percebendo que estas coisas estão tudo no âmbito carnal, né? Por isso que a intenção da Graça Pura é falar ao teu espírito. Porque aqui tu lida com 2 pontos da sua vida. Aqui há o espiritual e o material. Nesta vida há. Por isso que Paulo chegou nesse ponto de equilíbrio. Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos capítulo 7, versículo 25 nos diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Paulo chegou a esse equilíbrio tremendo, depois de uma luta tremenda. Se vocês pegarem o capítulo 1, né, o versículo 1 de Romanos 7, vocês vão entender a luta que Paulo teve, a luta que todos nós trazemos, né? Então vamos agora ao terceiro ponto dessa mensagem. E o terceiro ponto que eu quero te destacar para ti é o falta de uso na mente. Esse é o terceiro ponto que pode nos levar à impiedade. É a falta de uso na mente. Essas coisas levam-nos à impiedade. Isso vai nos afastando da nossa verdadeira identidade espiritual. Essa eu considero muito importante. E o que é isso, André? De repente você me pergunta. São aquelas pessoas que se dizem cristãs e que ao abrir suas bocas estão longe do que é ser cristão. Ou seja, longe do que a graça nos ensina. Vamos voltar de novo lá em Romanos 7, 25. Esse perfeito entendimento de Paulo, que diz aí, olha, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Então, se um abençoado está recebendo e lembrando de como é, temos que manter firme a nossa confissão. Mas aqueles que ouvem, e na hora de abrir sua boca e confessar aquilo que te dá convicção de quem você é, não sai da tua boca. Você não usa a tua mente através da tua boca. Se isso está acontecendo, na realidade, você está perdendo a sua identidade espiritual. Atenção, isso me fez lembrar agora aqui, de quando Jesus usou a parábola do filho pródigo. Ele estava querendo ilustrar isso mesmo que eu estou querendo dizer. Um filho, todos sabem da história, um filho, né, o filho daquele homem rico, usa a carne e pede ao pai sua parte na herança, porque ele colocou os olhos em riquezas.
Abençoados, o maior patrimônio do mundo não é o patrimônio material, e sim o patrimônio intelectual, ou seja, da mente. Mas aquele jovem colocou os olhos o quê? Na humanidade. E saiu pelo mundo, afastando-se da sua verdadeira identidade. E ele foi se afundando, tá aí a história para todos verem. Até o dia que ele recobrou a consciência espiritual. Né? Um dia deu um estalo nele, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comendo das bolotas de porco? E até os serviçais, até os empregados do meu pai comem melhor que eu? E o que eu estou fazendo aqui? Por isso, abençoado, eu sempre digo para vocês o quê? Peçam bastante oportunidade a Deus de usar a palavra da graça. Porque quando você tem a oportunidade e não usa, te mostra onde você está. Pegaram o corte aí? E a palavra da graça se usa como? Como se usa a palavra da graça, André? Pela boca. Das coisas que vêm da sua mente. Isso quer dizer que uma das coisas que Deus está procurando é reinar em tua mente. E quando Deus reina em tua mente, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o que Deus está procurando. Esse é o plano de Deus. Não vou falar que Deus está procurando. Esse é o plano de Deus. Maior intimidade. Esse é o plano, a proposta de Deus. Mas enquanto você não se atentar para aquilo que está saindo da sua boca, não é você estar sentado com a sua esposa e conversando coisas do dia a dia, não, abençoado. É coisas que vão acontecer, que vai te gerar algo dentro de você que tu tem que acessar a mente de Cristo. E dali processar aquela informação e sair o teu lado espiritual. Pois quando a gente não observa essas coisas, é o mesmo que está honrando uma imagem. Ou entrar em palavreados vãs. É ou não é? E o que acontece? Caímos em impiedade. Por isso que nós temos que nos conectar todos os dias no espiritual. Isso é uma questão de reinar ou não reinar. Diga aí, abençoado, eu sirvo a Deus com a mente. Eu sirvo a Deus com a mente. A minha mente é o trono de Deus. Porém, isso que estás dizendo se confirma somente quando aquilo que você está pensando é projetado através do som que sai da sua boca. É por isso que Paulo falou, eu sirvo a Deus na mente. Abençoados, e não somos iguais ao sistema religioso que estão aí perdidos em impiedade e cada dia mais se afundam em impiedade, por não se conhecem a sua verdadeira essência espiritual. Se afundam em suas doutrinas, se afundam em suas ordenanças, se afundam em seus ritos. E esses ritos, essas coisas, são totalmente contrários à graça. Sacrificam seu corpo enquanto sua mente está longe. E nós o honramos em mente e sabemos que o nosso corpo está morto ao pecado. E isso tem que ser uma realidade em nossas vidas, abençoados. E isso só vamos entender e participar quando nós projetamos isso. Quando vem acontecimentos em nossa vida em que nós confessamos o reino de Deus. Está entendendo? Por isso que Paulo disse que o evangelho do reino é poder de Deus e isso tem que se manifestar em nossas vidas. Então hoje Deus nos entrega essa linda mensagem. Uma tremenda correção a coisas que nos afastam da nossa identidade espiritual. E isso interfere diretamente no nosso reinar em vida. Não servimos a Deus com mandamentos para a carne, ok? Servimos a Deus na mente, onde está o seu trono. Abençoado, veja como está o crente do sistema de hoje em dia. Olha como é que está aí esse povo do sistema. Um fracasso. Por quê? Desprezam a correção, desprezam o ensino, preferem mais o poder e a fama, as riquezas deste mundo desprezível, do que o conhecimento de Deus. Se eu for perguntar para você, quantos anos você perdeu no sistema religioso? E o que você aprendeu lá? Eu tenho certeza que muitos diriam que, olha André, eu fiquei 10 anos. O que tu aprendeu lá? Nada.
E você, 30 anos. E você, 45. E você, 50. Igual abençoado. 50 anos. O que tu aprendeu lá? Eu não aprendi nada, André. Eu tive que considerar tudo como esterco. Olha aí. E hoje, você está em graça e vives uma vida que é avançada no tempo. Você está à frente do seu tempo. Nós, se formos comparar com o sistema religioso, é como se eles vivessem nas cavernas, lá na idade do Fred Flintstone, né? Quem viu esse desenho dos Flintstones? Eles estão lá nos Flintstones. Como se vivessem nesse tempo. E nós estamos aonde? Na era dos Jetsons. Já ouviu falar desse desenho? Na era do futuro. Lembra desse desenho? Que tudo era automático, tudo era perfeito. Nós vivemos nesse tempo. Por isso é que Deus está nos proporcionando uma vida cheia de qualidades espirituais. E o Evangelho do Reino se resume nisto aqui, abençoado. O Evangelho do Reino se resume neste verso que eu vou ler agora, e aqui eu encerro a mensagem de hoje. Que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Primeiro eu escutei, na mente eu criei, e depois eu falei. Aí está o Evangelho do Reino. Aí está o Evangelho da Graça se manifestando. Nós cremos também, por isso também falamos. Está aí? Está aí o resumo do Evangelho do Reino. E se de fato isso se cumprir, ninguém mais vai te segurar, abençoado. O mundo será pequeno para você. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Tua graça é como um diamante radiante, explodindo cada dia mais e mais. O conhecimento da verdade dentro de nós, quem poderá conter? Teu amor certamente como chama viva, aquece cada dia mais a minha vida e clama o teu nome, Abba Pai. Tem um anjo que me serve, estou reinando nessa vida, estou livre do pecado, tenho limpa consciência, eu sou abençoado pela graça de Deus, pela graça de Deus, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, tudo pela graça. Deus de misericórdia, do céu